Exatamente, torcedor tricolor. Frederico Chaves Guedes, eu já trabalho com a possibilidade nula de que ele não volte para o Fluminense. Ele está de volta ao Fluminense, e segundo uma notícia do Globoesporte.com, que é a notícia que embasa este vídeo aqui, notícia do Edgar Maciel de Sá, Felipe Siqueira, Paula Carvalho e Thiago Lima, uma apuração muito grande desses jornalistas do Globo Esporte. Fred e Fluminense já estão ali só colocando uma vírgula para cá, uma vírgula para lá no papel para poder assinar o contrato e fazer o anúncio, exatamente, é o Fluminense anunciar o Fred nesse final de semana. Não sei se você sabe o que tem nesse final de semana, mas é reprise Palmeiras e Fluminense na Globo. Num domingo de tarde, às 4 horas da tarde, a reprise do Tetra do Brasileiro. Um jogo escolhido, entre aspas, aleatoriamente, porque foi o último grande título do Fluminense. Na verdade, até o último título oficial do Fluminense, né, se a gente for desconsiderar a Primeira Liga como que não é oficial, não é um título oficializado. E quem é o rei daquele ano? Frederico, artilheiro do Brasileirão com 20 gols, faz 2 gols e meio naquela partida contra o Palmeiras, que é a partida do título. Na ação de Galvão Bueno, Fred já anunciou que participará no pré-jogo e no intervalo da partida. E aí você me diz, quando você começa a juntar pecinhas, aonde que vai passar? Eu quero ouvir você respondendo aí. Aonde vai passar o jogo? Na Globo. Quem foi o ídolo do Fluminense que arrebentou nessa partida? Fred. Beleza, já temos aí 2 links. Qual jogador o Fluminense está quase contratando? Fred. E aí você vem por último. Qual foi o portal, né, qual a empresa que deu a notícia de que o Fluminense e o Fred já ajustam os últimos detalhes no papel para oficializar a contratação no mesmo final de semana que vai passar o jogo de Fred brincando no Brasileirão em 2012? A Globo. Ou seja, o Globoesporte.com dá a notícia de que estão correndo para oficializar o contrato e oficializar o anúncio, na verdade, nesse final de semana, e o jogo será transmitido pela Globo. Com certeza, se o Fluminense for realizar alguma ação de anúncio do Fred, a Globo está sabendo disso. Isso é uma confirmação de que vai anunciar nesse final de semana? Não é uma confirmação, até porque se você confirma que vai anunciar, perde a surpresa. Mas pra mim, olha, sabe quando todas as peças estão se encaixando e etc? É porque, cara, vai rolar. Já tô convencido que vai rolar. E olha que vocês sabem que eu, inclusive, coloquei aqui no canal um vídeo com a opinião contrária, falando que eu acho que não vai rolar por causa disso, disso e disso e daquilo. Mas pra mim, depois dessa matéria do Globoesporte.com, inclusive com detalhes do contrato, eu vou falar já sobre isso, do salário e até mesmo, não falam muito da estratégia, mas falam que vai ter o jogo nesse domingo. Primeiro, vamos pra 2 pontos aqui, que é contrato, né, tempo e salário, e a estratégia de marketing. Muito boa mesmo, se conseguir colocar o anúncio de Fred na Globo às 4 da tarde de um domingo. Seria mais uma vez um pioneirismo do Fluminense. Mais uma vez. Seria uma coisa gigante assim do Flu. Colocar Fred, colocar uma apresentação, um retorno de um ídolo, possivelmente. Eu acho que estaria equiparado hoje com o Fábio no Cruzeiro, no quesito ídolo contemporâneo dos times. Né? Nenhum time tem um ídolo tão grande na contemporaneidade. Vamos botar da década de 60 para cá, para não ter nem a discussão de Castilho. Mas da década de 60, 70 para cá, nenhum clube tem um ídolo tão grande quanto o Fred é no Fluminense. Poucos têm, aliás, né? E se a gente pegar ainda nos últimos 30 anos, aí, meu amigo, aí nenhum clube, aí talvez eu esteja equiparando o Fábio, né, com o Fred nesse ponto, porque tenha passado tanto tempo, tenha feito tantos gols, tenha sido tão importante, que tenha tanta relevância, enfim, não tem. E o anúncio do retorno desse ídolo sendo feito na Globo, numa transmissão de jogo, numa transmissão de um jogo que ele arrebentou, lembrando possivelmente as melhores lembranças que o Tricolor tem, as últimas grandíssimas lembranças, são as de 2012. Do ápice de felicidade é de 2012, onde Fred estava reinando. Então, assim, Fred foi muito bem em 2014, artilheiro do Brasileirão de novo, artilheiro do Brasileirão 2016, uma parte pelo Fluminense, foi comandante do time em outros anos. Mas 2012 é um ano significativo e ele seria presença. Cara, seria uma ação sensacional conseguir fazer esse link com a Globo. E a Globo, obviamente, estaria feliz, pois aumentaria com certeza a audiência. Por sinal, você já comprou seu ingresso? Importante isso, hein? Vai lá no site do Futebol Card para poder comprar seu ingresso pro jogo fictício para ajudar a pagar os salários dos
dos familiares, né? Dos familiares não, dos funcionários, e para ajudar os familiares e funcionários com o salário nesse período, os que recebem até 4 salários mínimos. Vamos lá, aí agora a gente entra na questão do contrato, né? Seria um contrato até 2022, segundo o Globoesporte.com, até 2022, e com o salário tendo parte fixa e parte variável. Acho útil. A gente não tem a noção ainda do valor, vou tentar apurar isso depois. Mas vamos lá, a parte fixa tem que ser uma parte em que a gente olhe para o futebol de Fred e avalie o futebol dele no campo. Ponto. Essa tem que ser a parte física, ó. A parte fixa. Por exemplo, se iria contratar, o Fluminense contratasse hoje, sei lá, André Balada, o Fluminense ofereceria tanto, porque a parte do futebol dele no campo. A parte variável, pra mim, tem que ser um pouco maior. Até um pouco consideravelmente maior até do que um normal, porque a gente tá falando do que Fred pode trazer com a sua imagem ao Fluminense. Mesmo sem jogar, Fred traz quanto ao Fluminense? E a gente vê isso claramente quando, num post de Fred na rede social do Fluminense, que é convidando para poder assistir o jogo domingo, etc, etc, o quanto que rende mais de comentários, de likes, etc, de tudo, de compartilhamentos, num post com Fred. Isso utilizado para gerar like no Instagram, entra dinheiro quase nenhum. Agora, isso sabendo utilizar para poder gerar, por exemplo, uma campanha gigante de sócio nesse momento, uma possibilidade de você se associar, pagar um pouquinho menos para depois ter benefício, enfim. Vai ser muito difícil aplicar isso de campanha de sócio nesse momento por causa das dificuldades financeiras que o país atravessa, né? Não só, já desde antes da pandemia já era uma complicação grande de desempregados. Depois da pandemia ainda pode ser pior. Então tem essa questão de sócio-torcedor ser um pouco difícil de aplicar, mas possivelmente venda de camisas, né? Eu tava querendo comprar, não tô achando mais um modelo de camisa em alguns tamanhos, e tô pensando, na hora que lançarem Fred, vai esgotar a camisa e acabou, com o número 9, assim, preparem o número 9, alô lojas aí que personalizam camisa, preparem o número 9, as letras F, R, E e D, pra colocar nas camisas, porque vai vender muita camisa. E o Fluminense tem que utilizar a imagem de Fred para isso tudo. Para fazer bonequinho, para fazer copo, para fazer não sei o que lá. Tem que saber utilizar. Porque entrando boa parte de dinheiro, se entrar 100 mil e Fred receber 30, pro Fluminense é ótimo, porque entraria normalmente 40. E o Fluminense vai ficar com 70 aí na mão. Então assim, o Fluminense tem que abusar da imagem de Fred, porque é o que eu sempre falo. Tem jogador que se ele não jogar, ele fica com a imagem alta o tempo todo. O problema dele é que ele joga. Não digo que esse vai ser o problema de Fred, não. Porque dentro de campo a gente já sabe que ele vai render. E se você ainda tá no negacionismo de não vai render, ele vai render. Pode ficar tranquilo. Fred não é jogador para passar Brasileirão num time normal, não num pajeco de time igual aquele do Cruzeiro que não fazia chegava nem um gol por partida. Ele não é jogador para um time normal do Brasileirão, ele fazer só 10 gols na temporada, não. Ele faz mais. Então, assim, dentro de campo ele vai render, mas mesmo antes dele entrar em campo, a gente não tem nada para reclamar dele, ele já tem que gerar financeiramente. E assim, a gente passa a ter um pouco de confiança. A gente lançou, eu e o Fio lançamos um podcast falando sobre o marketing do Fluminense, vale você assistir, o link tá aqui na descrição, em que a gente falava sobre as ações, as mudanças, o vínculo entre equipe de marketing e comunicação, a como tem sido mudado, isso tem sido interessante, e tá aí um ponto legal, tá aí um ponto relevante, que é: Gabriel, você confiaria de que o Fluminense consegue ganhar bastante dinheiro com o Fred em questão de imagem nesse momento? Ficaria reticente. Talvez valorizasse o patrocínio master, né? Aquele negócio, o patrocínio paga 5, mas ele paga 6 com o Fred. Ali onde a imagem dele é Fred, por exemplo, né? Acharia que dava para render. Agora, o marketing que consegue conciliar o anúncio do jogador com uma transmissão na Globo, aí eu já passo a confiar mais. Já dou mais cartas de crédito. Esse vídeo aqui está sendo feito todo baseado em Fred ser anunciado domingo. Se ele não for anunciado domingo... Ih, rapaz. Pra quem conhece dos memes aí de Fred, né? Ih, rapaz. Se ele não for anunciado domingo, não é demérito também. Isso é importante falar aqui. Lembrei o ponto que eu queria colocar. Se Fred não for anunciado domingo, pode ser que o marketing tenha preparado toda uma parada legal, e aí foi assinar o contrato, mas aí Fred olhou e falou: putz, cara, essa cláusula aqui não rola. Ou o Fluminense olhou e falou: putz, errei a letra aqui, vai ter que refazer o contrato, etc, etc. E aí o Fred é anunciado terça. Não é culpa do marketing, né? Porém,
é importante sempre destacar. Estamos animadíssimos. Já deixo claro, já estamos programando uma programação especial ali para segunda-feira, caso haja esse retorno. O tricolor que não tem noção do tamanho de Fred pro Fluminense, são poucos os tricolores que não têm essa noção, precisam ter a noção disso. Acho que é um ponto essencial e que, enfim, a gente espera os resultados do campo. Os resultados do campo vão demorar ainda, né? Agora, os resultados de marketing, de mídia e de venda de camisas, enfim, de tudo isso, a gente já vai poder medir logo assim. E, acima de tudo, o entusiasmo tricolor, né? O ânimo tricolor. Fred, eu já frisei aqui há mais de 2 meses que Fred ia voltar, eu já tinha certeza disso. E agora a gente tá quase realizando esse sonho antigo. Enfim, um vídeo sem vinheta, sem nada, só como um desabafo feliz, né? Pra quem já desabafou aqui tanto com o Oswaldo de Oliveira, geralmente um desabafo feliz. Aguardo ansiosamente o domingo. Lembrando que vai ter pré-jogo, tá? Vai ter pré-jogo e análise pocket. Então, só pra você saber aí. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!